O porquê nos aproximamos de Jesus. Nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 10, do versículo 2 ao 16. Qual é o motivo que nos faz nos aproximar de Jesus? Os fariseus se aproximam de Jesus para colocá-lo à prova. Essa é a motivação. É já uma rejeição do reino de Deus, porque não se aproxima de Jesus para colher, para aprender com seus ensinamentos, como os discípulos estavam fazendo. Porque os discípulos estavam com Jesus, os discípulos fazem perguntas, mas porque querem saber, querem conhecer os ensinamentos do Mestre, consequentemente conhecem o Mestre. Conhecer é já o primeiro passo para acolher o reino de Deus. Melhor, estar aberto ao conhecimento daquilo que Jesus ensina é já estar acolhendo o reino de Deus. Esse acolher o reino de Deus, Jesus vai fazer uma comparação. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, como é que se acolhe uma criança? Como Jesus acolhia? É assim que nós devemos acolher o reino de Deus, a palavra de Jesus, os seus ensinamentos. Então, os fariseus se aproximam de Jesus, querendo colocá-lo à prova. Os discípulos querem aprender. Os discípulos estão com Jesus porque querem aprender. Os fariseus, para colocar Jesus à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus vai ensinar que Moisés permitiu, mas porque eles estavam com corações endurecidos. Vejamos, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Então Jesus vai dizer: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. Mas Jesus vai fazer, inclusive, uma correção aqui de Moisés. Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. É esse ensinamento que Jesus quer que nós acolhamos como acolhemos uma criança. Ou seja, não é difícil acolher uma criança. Quando a criança vem aos nossos braços, nós pegamos a criança. É assim também. É acolher com essa facilidade, com essa simplicidade, esse ensinamento de Jesus. E Jesus diz que os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Veja, essa faz parte da teologia do matrimônio. É Deus que une, mas para Deus não força a união. Para a união, Deus necessita de um sim autêntico do homem e de um sim autêntico da mulher. Quando falta a autenticidade do sim, Deus não pode unir, mesmo acontecendo a cerimônia. É aqui que nós encontramos, em muitos casos, uma confirmação de que não houve matrimônio. Muita gente, para atacar a igreja, diz: a igreja agora está aprovando, incentivando a separação e o adultério. Mentira. A igreja não faz isso. A igreja não está incentivando. A igreja, ela faz todo um processo, porque a igreja é mãe
misericordiosa, paciente. Ela faz um processo para saber se houve autenticidade ou não. A igreja pode reconhecer que o homem ou a mulher, ou os dois, eram incapazes de se unirem no matrimônio. Precisaria de uma aula sobre o matrimônio, direito canônico, para ensinar aqui a vocês, mas eu sei que vocês sabem mais do que eu. Então Deus diz, os dois serão uma só carne. Mas para ser uma só carne, precisa dessa autenticidade do sim do homem e da autenticidade do sim da mulher. Quando unidos, quando houve de fato essa autenticidade, quando não faltou nenhum elemento para a união, Jesus diz, o que Deus uniu, o homem não separe. Mais uma vez eu quero dizer, Deus não força essa união. E Deus só une quando tem os elementos suficientes para unir dois corações em um só. Depois, os discípulos em casa, agora já não mais com os fariseus, agora são os discípulos que aprofundam, que querem saber mais. Veja, os discípulos estão ali com Jesus, acolhendo os seus ensinamentos, eles querem mais, eles têm fome e sede da palavra de Deus. Se aproximam de Jesus, estão com Jesus porque têm fome e sede da palavra de Deus. Jesus ensina aos discípulos, os discípulos fazem perguntas sobre esse assunto e Jesus ensina. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Quando que se comete adultério? Quando verdadeiramente aconteceu a união. Quando aconteceu a união. Então, tendo a união, se une com outra, é adultério. Além disso, depois disso, traziam crianças para Jesus, para que Jesus as tocasse as crianças, e os discípulos repreendiam, não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus. E é aqui que Jesus vai dar um ensinamento sobre o acolher o reino de Deus, sobre acolher os ensinamentos, sobre acolher os seus ensinamentos. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. O reino de Deus é dos que são como elas. Isto é, que se aproximam de Jesus desarmados, com simplicidade, para acolher os seus ensinamentos. Não somente com a mente, mas também com o coração. E não como os fariseus, que se aproximam de Jesus para colocá-lo à prova. Em verdade, eu vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Que não receber o reino de Deus com o coração desarmado, aberto, a sempre aprender mais e alimentar essa sede, essa fome da palavra, a tal ponto que a palavra passa a movimentar a vida, a movimentar os sentimentos, os pensamentos. Todas as ações são guiadas por essa palavra que Deus ensinou. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor, nos seus ensinamentos. Amém. Se inscreva no canal da Escola do Carmelo, aperte o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo.